Pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém, pessoal? Estou aqui de volta para trazer uma palavrinha para vocês, desejar também uma boa noite para vocês, né? Esperando que vocês meditem na palavra, ouçam o que as pessoas pregam sobre Jesus, né? Como eu aqui estou pregando. Outro tempo aí atrás eu dei para vocês falando sobre o dízimo e a oferta, né? Hoje eu vou falar sobre eles, porque eu vou explicar melhor, para que vocês fiquem com o ouvido aberto, né? E fiquem atentos. Atentos no que eu vou falar e vocês meditam na palavra e ver como é importante. Né? Da outra vez eu não falei bem concretizado, né? E Jesus tem me cobrado isso. Então eu voltei para falar em outra palavra, né? Que Jesus me deu aqui, outra palavra para dar a vocês, pessoal. Então, aqui em 2 Coríntios 6, 7 e 8. O versículo até é um pouquinho grande, mas depois vocês ainda vão meditar no restante, que é bom se alimentar da palavra do Senhor. Colocar no teu ventre, dissolver ela na alma. É muito bom. Então, quando você medita muito nela, é muito bom, faz bem para a sua saúde, para a alma de vocês, né? Veja como é que tá. Muitas mães nessa hora tá chorando, que o filho não chega em casa, que a filha não chegou. Quando encontra já sem vida, né? Por quê? Porque não tem a graça do Senhor dentro de casa. Então, vamos buscar a graça do Senhor. Amém, pessoal? Vou deixar aqui com vocês, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Ó, o título da minha Bíblia fala assim: estimulo a fidelidade. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo após no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra, né? Então, o que é que Jesus está falando aqui, né? O apóstolo Paulo está falando pela boca de Jesus, que aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? Ele está falando, quem dá com alegria, alegra a Deus, né? Deus fica alegre. E ele está falando aqui, não é de dízimo, ele está falando aqui de oferta. Mas essa oferta aqui é encontrada em Jesus, porque quem abençoa você é a oferta, porque Jesus é quem abençoa as ofertas. Então, o que ele está falando aqui? Se você dá muito, né? Se você dá pouco, pouco você cefará. Se você dá muito, muito você vai cefar. Então, quando dá com alegria, com amor, Deus se alegra. Então, ele está falando aqui, né? Aqui ele não está falando no dízimo, mas vocês não fiquem muito preocupados se vou dizimar ou não vou, porque o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, o pastor compra isso, o pastor compra aquilo outro. Não, você vai levar para o nosso Deus. Veja como ele diz aqui: se você der com alegria, Deus vai receber com alegria. Mas se você der com tristeza, não quer que você dê por necessidade, nem com tristeza. Então, o dízimo, lá em Mateus 23, o nosso Senhor Jesus ali exorta os fariseus, porque eles estão levando os dízimos, então, né, e os que recebiam eram fariseu também, que eles estavam levando o dízimo, mas esquecia daquela outra coisa lá: amor, justiça e fé. Então Jesus disse: é bom que vocês façam essa coisa, mas lembre desta outra. Lembre daquela outra lá, lembre do amor, lembre de amar o teu próximo, lembre da fé, né? Porque Jesus só viu eles muito ali, focado naquelas ofertas. Então, Jesus mandou fazer os dois, né? E eu não expliquei isso direito para vocês, né?
e não é muito da vontade de Jesus, porque o nosso Deus, ele não é mais, não é dízimo de Deus de Malaquias, dízimo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Então, o que ele requer muito pouco é 10%, 10%, porque enquanto eu pegar, eu levar para o altar de Deus R$ 200, tem aqueles empresários que levam 10 mil, 5 mil, R$ 500, leva 1.000, né? Cada qual vai contribuir ali com o que é certo, porque você não está, né? Não é para dar o dízimo forçado, é para você dar com alegria, porque quem dá com alegria, Deus se agrada. Não é para você pegar o dízimo, dar de qualquer jeito, não. Você vai levar aquele dízimo com muita fé, com muito amor. Se o pastor não souber resolver nada com aquele dízimo, ele vai se ter com Deus, não é você. Você está fazendo a sua fidelidade. Porque as ofertas, que aqui o apóstolo Paulo fala, e tanto ele fala também em 1 Coríntios 16, né? Que é para levar as ofertas, junte o que puder, lá no 1 Coríntios 16, bem no começo. E aqui ele diz, se você der com abundância, abundância você vai receber. Se você der pouco, você pouco vai receber. Entendeu? Então, o dízimo e a oferta, pessoal, é necessário. Não fique ouvindo essas pessoas que não conhecem da Bíblia, não conhecem de Deus, que é do mundo, é um ateu. Não fique, pessoal, vocês que estão na presença de Deus, o dízimo é abençoado. O dízimo é para te guardar. O dízimo é para Deus te livrar você dos males espirituais e dos males materiais. E a oferta é para abençoar, né, os seus mantimentos, para abençoar a sua casa. A oferta é para que Jesus venha dar em dobro a você. Se você, como o apóstolo Paulo diz aqui, se você der pouco, pouco você fará. Se você der muito, muito, né, porque você vai dar a oferta, aquilo que toca em seu coração, pessoal. Ninguém tem direito de pedir oferta a ninguém. Ninguém pode. O homem pede, não, você vai ver o que você pode dar. Que você dê com alegria, não com tristeza. Então eu digo a vocês, não deixa de levar o que é de Deus. Você não está fazendo obrigação, você está devolvendo a sua saúde para Deus, para que Deus te dê saúde. O dízimo é para a saúde, é para te guardar, é para te livrar dos malfeitores, é para te livrar do demônio, dos infernos que se levanta com rezas contrárias, com orações contrárias. Entendeu, pessoal? Então, essa palavra eu deixo com vocês, para que vocês venham se fortalecer, para que vocês venham meditar nela e ver que aqui é o nosso Senhor Jesus que está falando. O Paulo é o pregador, Jesus é o evangelho, como eu tenho dito a vocês. Não deixa de devolver aquilo que é de Deus. Ah, mas aqui no meu envelope tem Deus de Malaquias. Você está levando para Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. Você está levando a tua fidelidade para Deus. Né? Lá em Mateus ele fala, lembra de dar isso, mas lembra do amor, da fé e da justiça. Amém, pessoal? Senhor Jesus abençoe todos vocês. Eu acredito que nosso Senhor Jesus agora vai ver que eu expliquei melhor. Porque, pessoal, Deus já sabia que este mundo ia precisar de pagar uma conta de água, de luz. Ia pagar um aluguel. Então, o dízimo e as ofertas já é o suficiente para fazer isso. Quando pedem mais, é para o próprio direito deles mesmos. Dos homens carnais. Porque o dízimo e a oferta já dá para pagar tudo que a igreja precisa. Porque quando eu dou uma oferta de R$ 100, tem outro irmão meu que leva de 500, leva de 1.000. Então eu digo a você, quando Deus deixou o dízimo e a oferta aqui, ó, o próprio Deus está falando aqui, ó, né? Quem dá com alegria, ele se agrada. E ele faz abundar em toda obra. Não é você abundar só na obra da igreja não, pessoal. É você abundar na obra de tua casa. Você vai fazer uma coisa, tudo dá certo. Amém, pessoal? Senhor Jesus te abençoe. Você fazendo isso, você vai ficar guardado por Deus e por Jesus, porque o Pai e o Filho trabalham junto. Então, pessoal, Senhor Jesus dá uma noite de paz, uma madrugada. Se tiver algum da família fora de casa que venha aparecer. Se tiver alguém da família que fica implicando para você não fazer isso, você mostra a palavra para ele. Essa palavra aqui quebra qualquer encantamento do inferno, porque ela é o nosso antibiótico de todo momento. Não é só na hora das atribulações, não. Na hora que você está feliz, que você ganhou uma bênção, que você ganhou um milagre de Deus, que você foi abençoado, ela ainda é melhor ainda para você.
Então, alguém implica com você, não deixa ninguém tirar a tua fidelidade com Deus, que é o teu guardar. Deus te guarda, Deus te ajuda. Nosso Senhor Jesus te abençoa abundantemente nas ofertas. Amém, pessoal? Senhor Jesus abençoe todos. É isso que eu tenho para falar com vocês. Medita na palavra e não esquece de dar o like, não esquece, né, de assistir, né, os meus vídeos, porque um dia, quando nós partir daqui para a cidade celestial, Jesus vai cobrar isso. Ele vai ver que eu andei levando a palavra para vocês. Porque aqui vocês vão ver que aqui é verdadeiro, porque quem está falando é Jesus. Amém, pessoal? Vamos viver debaixo da graça. Boa noite para todos vocês e muita saúde para todos vocês de todo canto do mundo. Tchau.